Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos comentar uma prova que nos foi enviada pela nossa aluna Dávila Maciel. Ela pediu para que nós fizéssemos os comentários dessa prova de 15 questões que está aí na telinha para vocês. Desde já a gente agradece ao pedido da Ana Paula, a participação dela aqui no nosso canal. E para você que está se preparando aí para a prova do IBGE, essa é uma ótima maneira de fixar conhecimentos e arrancar junto à aprovação, ok, pessoal? Então, sem mais delongas, olho comigo na telinha, vamos começar a leitura do texto e a resolução das questões, tá certo? Vamos lá comigo. A gente tem aí o texto, então, intitulado Dia do Trabalho. E o texto diz o seguinte: em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas greves, nas quais os operários reivindicavam jornada de trabalho de 8 horas diárias. Essa reivindicação baseava-se em um raciocínio muito simples. Se o dia tem 24 horas, deveria ser dividido logicamente em 3 partes de 8 horas, uma para o trabalho, outra para o descanso e lazer e outra para o estudo. Em 1º de maio do mesmo ano, milhares de trabalhadores de Chicago iniciaram uma greve geral. 3 dias depois, a Praça Haymarket, na cidade, foi ocupada por operários anarquistas reunidos em um grande comício para protestar contra a morte de grevistas na porta de uma fábrica no dia anterior. Quase no fim da manifestação, a polícia ordenou que os operários abandonassem imediatamente a praça. Nesse momento, uma bomba foi atirada na direção dos policiais, matando um deles e ferindo vários outros. Seguiu-se um tiroteio, no qual foram mortos vários manifestantes. Os anarquistas foram acusados de atirar a bomba, o que motivou uma grande campanha na imprensa para reprimir o movimento. Alguns dias depois, 8 líderes foram presos e julgados rapidamente. 7 deles foram condenados à morte sem provas conclusivas sobre o seu envolvimento no atentado. Ao final do processo, 2 condenados à morte tiveram a pena transformada em prisão perpétua. 1 se suicidou na prisão e 4 foram enforcados em praça pública. Esses manifestantes passaram a ser lembrados como os mártires de Chicago. Em homenagem a eles, a partir de 1890, correntes ideológicas do movimento operário internacional e organizações sindicais passaram a comemorar em 1º de maio o Dia do Trabalho, realizando grandes manifestações em todo o mundo, exceto nos Estados Unidos. Curiosamente, no país onde ocorreu o massacre de Chicago, o Dia do Trabalho é comemorado oficialmente na primeira segunda-feira de setembro, desde 1894. Então, após a leitura do texto, nós temos aí a questão de número 1. Lembrando, pessoal, que uma das características da banca Fundação Getúlio Vargas é a associação entre a gramática, aspectos gramaticais, e a interpretação de textos, no sentido em que são exploradas como determinadas construções gramaticais conferem efeitos de sentido ao texto. Tá? Essa é a marca da Fundação Getúlio Vargas. Então, não basta só estarmos preparados para reconhecer se está certo ou errado ou qual estrutura gramatical está sendo usada, mas é muito importante ver também qual é a relação que ela tem com o sentido todo do texto. Okay? Essa pode ser uma grande dica para você que está aí se preparando para esse concurso do IBGE. Outra coisa importante é que as provas da Fundação Getúlio Vargas são muito detalhistas. Você tem que ter muita atenção nos detalhes, certo? Um detalhezinho pode fazer a diferença entre marcar uma resposta correta e incorreta no gabarito. Ok? Então tem que ficar de olho vivo. Qualquer modificação pode levar, né, à marcação equivocada de um item. Essas orientações aparecem bem nitidamente aí já nessa questão de número 1, pessoal. Nós temos aí o seguinte: o trecho do texto, nas quais os operários reivindicavam, e depois outro trecho que diz essa reivindicação. Pede a questão: o segundo termo sublinhado estabelece com o primeiro o mesmo tipo de relação de coesão que ocorre em. Então, qual é a relação de coesão que ocorre entre esse termo aqui e esse termo aqui? Ora, as relações que estão envolvidas aqui
são relações de nominalização. O que é uma nominalização? É quando eu transformo um verbo, no caso aqui o verbo reivindicar, em um nome. No caso aqui, reivindicação, ok? Então, reivindicação é uma nominalização do verbo reivindicar. E essa relação confere coesão ao texto. Uma das formas de se promover a coesão textual é por meio de nominalizações. Okay? O que a questão quer? Que a gente marque a opção que tem essa relação de verbo e forma nominalizada a partir desse verbo. Onde isso vai ocorrer? Na letra A, repare que você tem aqui, ó, construir. Estradas de ferro parece ser uma solução para o transporte de mercadorias, mas os construtores reclamam das más condições de trabalho. Ora, construir verbo, construtor nome. A gente poderia já achar que a resposta está no item A. Mas repare que construtor não está usando o sufixo são, que está aqui em reivindicação. Ó. Okay? Onde é que está acontecendo aí usando o sufixo são? Está acontecendo no B, em que eu tenho aderir a manifestações de rua, virou moda no Brasil, mas a adesão já trouxe muitos problemas a alguns manifestantes. Então, repare que aqui há uma confusão proposital feita para confundir o aluno. Ó. Ele poderia achar que está aqui já no item A, ok? Mas não é, porque a resposta correta vai envolver aqui, ó, o uso do mesmo sufixo que eu tenho aqui na questão. Por isso que a resposta, então, é no item B, certo? No item C, cresceram e crescer são formas verbais, né? Aqui no item D, eclodir, explosão não são o mesmo verbo, né? E no item E, ok, dividir, dividirem, né, continua sendo verbos. Então, a confusão poderia estar aqui entre o item A e o B, ok? E aí, o que vocês deveriam prestar atenção? No sufixo igual usado para fazer a nominalização. Na questão de número 2, nós vamos ter agora o seguinte. A divisão do dia, segundo a proposta do primeiro parágrafo do texto, tem inúmeros pressupostos, dentre os quais não se encontra. Gente, o que é um pressuposto? Pressuposto é aquela informação que não está explícita no texto, mas eu posso retirá-la do texto, né? Okay? Eu posso pressupor a presença dela. Então, se eu ler aqui o primeiro parágrafo, eu tenho lá, em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas greves, nas quais os operários reivindicavam jornada de trabalho de 8 horas diárias. Essa reivindicação baseava-se em um raciocínio muito simples. Se o dia tem 24 horas, deveria ser dividido logicamente em 3 partes de 8 horas. Uma para o trabalho, outra para descanso e lazer e outra para o estudo. Ora, eu posso pressupor que o trabalho necessita de contínuo aperfeiçoamento? Sim, tanto que eu tenho aqui no texto, olha lá, outra para o estudo. Né? Uma para o trabalho, outra para o lazer, outra hora para o estudo. Esse estudo aqui visa, né? Eu posso pressupor que ele está ligado à necessidade de contínuo aperfeiçoamento. No item B, a qualificação da mão de obra é indispensável? Sim, pela mesma razão anterior, razão pela qual o dia deve ter uma parte dedicada ao estudo também. C, a remuneração do trabalho deve crescer continuamente? Repare que eu não tenho nada aqui no primeiro parágrafo que me sustente essa afirmativa, ok? Muito longemente eu poderia dizer, não, que se o trabalho fica aperfeiçoado, a qualificação, a remuneração cresce, mas não há nada no texto que me dê informação sobre isso. Ok? O trabalhador necessita de tempo livre? Sim, porque lá o primeiro parágrafo fala em lazer, né? Olha lá, descanso e lazer. E, na última aqui, a atividade do trabalho não deve ocupar a maior parte do dia, por isso que se divide em 3 partes iguais. Então, correto aqui na 2, letra C. Prosseguindo para a questão de número 3, pessoal. Na questão 3, temos o seguinte. Seguiu-se um tiroteio no qual vários manifestantes foram mortos. A estruturação sintática dessa frase provoca qual resultado? No item A, nós temos os responsáveis pelas ações verbais não são identificados. Repare que se usa aqui, ó, uma voz passiva sintética
que tem a característica de omitir o agente verbal. Quando eu uso uma voz passiva do tipo analítica, eu posso colocar o agente sob forma de agente da passiva. Por exemplo, né, uma bomba foi lançada pelos manifestantes. Quem lançou a bomba, né, quem foi responsável pela ação? Os manifestantes. E está ali no agente da passiva pelos manifestantes. Tá? Mas quando eu uso algo como atirou-se uma bomba, eu não coloco o agente, porque eu estou usando uma voz passiva do tipo sintética. Ok? Então, aqui eu tenho uma voz passiva sintética, não tenho como identificar os responsáveis pelas ações, porque essa é uma característica da estrutura sintática, voz passiva sintética. Ok? Então, resposta, item A. Ok? Item B, a primeira ação é mostrada como consequência da segunda? Não pode ser, né? Não tem como ser, porque primeiro tem o tiroteio, depois tem a morte do manifestante. A consequência nunca pode preceder a sua causa, tá? Então aqui a B é errada. As duas ações verbais são vistas como independentes, não são, ok? Há uma relação de causa-consequência, onde a primeira é a causa, a segunda é a consequência, ok? O tempo na segunda ação é apresentado como distante da primeira, não, eles estão no mesmo tempo, olha lá. Ambos estão no pretérito imperfeito. E a segunda ação verbal funciona como uma crítica à ação anterior, até pode ser, mas aí é uma questão muito mais de semântica do que de sintaxe. E a questão está cobrando sintaxe, viu, pessoal? Então, não poderia ser aí o item E. Então, até por eliminação, resposta da 3, item A, olho vivo. Portanto, quando se usa uma voz passiva sintética, a intenção é de se omitir os agentes da ação verbal. A questão 4, operários anarquistas. Com o termo anarquistas, o texto faz referência a que tipo de operário? Ora, os operários anarquistas são aqueles que se filiam à corrente do anarquismo. Ok? Então, resposta da 4, letra E. Tá? O anarquismo, existe a anarquia como vandalismo, né? Mas, no contexto aqui do texto, o anarquismo era uma teoria política. Certo? Então, a número 4, a resposta é. Na 5, nesse momento uma bomba foi atirada na direção dos policiais, matando um deles e ferindo vários outros. Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a afirmativa correta. Nesse momento se refere ao momento da morte do policial? Não, se voltarmos ao texto, a gente vai ver que a expressão nesse momento se refere a algo que está citado antes. Ok? E essa citação de antes é um fato que ocorreu, que foi a polícia ordenar os operários que abandonassem a praça. Okay? Então, não diz respeito aqui à morte do policial. Está errada a alternativa A. Na alternativa B, foi atirada, refere-se a uma ação praticada pela bomba? Não, quem atirou a bomba foram os manifestantes. No item C, na direção dos policiais indica uma ação involuntária, sem querer? Não, se jogou na direção dos policiais, tinha a intenção de acertar esses policiais. E no item D, matando e ferindo são ações praticadas pelo mesmo agente? Sim, no caso, quem matou e feriu? A bomba. Certo? Então, resposta da questão 5, item D. Na questão de número 6, vamos ter, assinale a opção que indica a finalidade do texto dia do trabalho. Okay? Para que esse texto foi produzido? Esse é um tipo de questão muito frequente também na banca Fundação Getúlio Vargas, viu? Repare que não é exatamente o assunto do texto, mas a finalidade, o propósito, para que o texto se destina. E ele se destina justamente a explicar as razões pelas quais o dia 1º de maio é o dia do trabalho. Ok? Então, é um texto de natureza narrativa, mas também informativa. Ok? E por isso a resposta, item C. No 7, assinale a opção que apresenta o segmento do texto que mostra uma voz verbal diferente das demais. Nesse tipo de questão, gente, aí eu posso ter frases na voz passiva e na voz ativa, e nesse caso eu tenho que marcar qual que é diferente, posso ter todas passivas e uma ativa, ou então todas ativas e uma passiva, ou
posso ter diferentes tipos de voz passiva. Eu posso ter a passiva sintética, que é a passiva com C, tá? E posso ter a passiva analítica, que é a passiva formada pelo verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Então, no item A, eu tenho foram acusados, ó, eu tenho aqui uma voz passiva do tipo analítico, verbo ser e particípio do verbo principal. No item B, idem, eu tenho lá, foram presos, certo? Verbo ser, particípio do verbo principal. No item C, foram condenados, verbo ser, particípio. No item D, eu tenho, ao final do processo, 2 condenados à morte tiveram a pena transformada em prisão perpétua. Eu tenho só o particípio aqui, ó. Eu não tenho o verbo ser. Se eu não tenho o verbo ser, eu não tenho voz passiva. E se eu não tenho voz passiva, a resposta só pode ser o item D, ainda mais que eu tenho voz passiva sintética, perdão, voz passiva analítica, aqui no item E, igual aos itens A, B e C. Então, resposta da 7, letra D. No 8, vamos ter o seguinte: em todos os segmentos a seguir, há a presença de formas do infinitivo. Assinale a opção em que a substituição nominal dessas formas ocorre de maneira inadequada, pessoal. Então, tem que estar errado aí essa passagem, ok? Então, eu tenho, nesse tipo de questão, gente, observar o que está no particípio, perdão, o que está no infinitivo, certo? Ó, tem infinitivo aqui, tem infinitivo aqui, infinitivo aqui. Aqui eu tenho um infinitivo, e aqui eu tenho um infinitivo. Eu tenho que ver as construções onde ele está presente. Aqui, por exemplo, ele está dentro de uma oração adverbial final, ok? Então, na oração transformada, isso também tem que ficar mantido. Se aqui tem um sentido de finalidade, aqui também vai ter que ter, né? Então, eu tenho para protestar contra a morte grevistas, para protesto contra a morte. Eu transformei o verbo num nome, ok? Substituição nominal, e aqui a letra A está correta. No item B, os anarquistas foram acusados de atirar a bomba, os anarquistas foram acusados pelo atiramento da bomba, correto, uma forma nominalizada do atirar aqui, né? Para reprimir o movimento, para a repressão do movimento, reprimir repressão, mantendo aqui o sentido de finalidade. No item D, o dia deveria ser dividido, a devida divisão. Então, você tem aqui o deveria sendo transformado em devido, o dividido em divisão. Ok? Foi excluído aqui, ó, a forma passiva, né? Aqui ficou passando por uma voz ativa. Isso pode fazer com que, em outro tipo de questão, essa opção seja considerada errada. Viu, pessoal? Então, aqui tem que tomar um ligeiro cuidado. No item E, eu vou ter lá o passaram a comemorar e o comemoração. Então, repare que o aluno pode olhar aqui o comemorar e o comemoração e considerar essa aqui correta e marcar a resposta no item D. Acontece que, repare, vocês têm que reparar, ó, que a locução foi transformada, toda ela aqui. E o certo é manter esse nome aqui, né, na construção transformada. Ok? Então, a resposta tem que ser o item E. Tá legal? Mas, chamo a atenção para a situação de que o item D, por ter sido retirada a voz passiva da frase original, também poderia ser considerado errado. Ok? Então, essa questão 8 aqui é uma questão problemática nesse ponto. Aqui vale aquele princípio da melhor resposta, tá, pessoal? Em outra situação, esse item D poderia ser considerado errado, porque saiu a voz passiva. Mas, aqui na questão, como aqui a mudança foi muito forte, ao tirar esse verbo principal aqui, ó, esse verbo auxiliar, perdão, então eu tenho que marcar aqui no item E, certo? Então, no item 9, nós vamos ter, alguns dias depois, 8 líderes foram presos e julgados rapidamente. O rapidamente aqui está indicando o quê, pessoal? Qual é o sentido textual dele, né? É isso que está sendo cobrado nesse tipo de questão, né? Qual é o significado que ele assume no texto, ok? Na situação toda que é narrada do texto. Ora, isso aqui é uma crítica a um trabalho mal feito.
Se vocês lerem lá no texto, vão ver claramente que esse advérbio rapidamente é colocado, faz um julgamento rapidinho aí, só para condenar todo mundo mesmo, ok? E por isso que ele é uma crítica, ok? Esse tipo de questão também é comum na Fundação Getúlio Vargas, pessoal. A ideia aqui é saber se vocês são capazes de interpretar o sentido dessa palavra no contexto todo em que ela está inserida, ok? Então, não indica só algo que foi feito com rapidez, que seria o sentido lexical, mas no sentido textual, né, ele assume essa característica de crítica. Na questão de número 10, eu tenho aí também uma questão que costuma dar problema para os alunos, né? Tem que estudar bastante esse ponto, uma recomendação minha, que é a semântica das preposições. Diz lá o fragmento de texto: esses manifestantes passaram a ser lembrados como os mártires de Chicago. Em homenagem a eles, a partir de 1890, correntes ideológicas do movimento operário internacional e organizações sindicais passaram a comemorar em 1º de maio o Dia do Trabalho, realizando grandes manifestações em todo o mundo, exceto nos Estados Unidos. Então, nesse segmento do texto, há 3 ocorrências do vocábulo em. Eu tenho um em aqui, ó, indicando causa, né? Por causa deles, né? Foi feita uma homenagem, então esse em aqui tem uma relação de causa, esse em aqui tem uma relação de tempo, e esse em uma relação de lugar. Ok? Então, 3 ocorrências com valor semântico distintos. Isso já me marca aqui a resposta, não é no item C, é no item B. Certo? As 2 primeiras têm valor de tempo? Não, tempo é só na segunda. As 2 últimas ocorrências têm mesmo valor semântico? Não. Uma é de tempo, outra é de lugar. A última ocorrência tem valor de causa, né, que seria esse aqui, ó, ainda tem mais umazinha aqui, perdão. Né? Perdão, aqui já está na questão, né, gente? Mas tem esse em aqui, então, esse segundo aqui, esses 2, certo? Não tem valor de causa, o valor de causa é só aqui no primeiro. E a primeira tem valor de explicação? Não, ok? Tem valor de causa. Tá? Então, até a análise de todos confirma a resposta no item B. Questão 11. Vamos lá, manter o pique, pessoal, já está acabando, né? Força nesse final. Os advérbios terminados pelo sufixo mente são criados pela junção desse sufixo à forma feminina do adjetivo. O exemplo a seguir que não mostra essa formação em sua estrutura é uma questão de morfologia, não é um dos assuntos mais cobrados na banca Fundação Getúlio Vargas, mas eu já alertei vocês que essa banca também tem a característica de recuperar pontos gramaticais que são muito pouco cobrados, né? Então, vira e mexe, eles colocam questões que envolvem coisas que são bem antigas, né? E que nem são tão cobradas mais nos concursos atuais. Mas é uma questão simples, pessoal. O truque aqui é voltarmos para a palavra primitiva. Repare que no item A, curiosamente, é curiosa mais mente, e o curiosa é feminino. Onde isso não vai acontecer? Ora, eu tenho rapidamente, rápida mais mente, lógica mais mente, imediata mais mente, mas oficial não tem forma de feminino, ok? É um adjetivo comum de 2, né? E aí, então, resposta, item C, certo? No item 12, temos assinale a frase em que não ocorre a presença de um sujeito posposto. O que é um sujeito posposto, pessoal? É aquele que está colocado depois do verbo. Ok? Então, o macete aqui é olharmos os verbos e localizarmos os seus sujeitos. No item A, curiosamente, no país onde ocorreu o massacre de Chicago, o que ocorreu? Né? Qual é o sujeito do ocorreu? Né? É o massacre de Chicago. Então, posposto, ó, o sujeito ocorre depois do verbo. Ah, não é no país, não? Não, porque o sujeito nunca pode ser uma expressão preposicionada, ok, pessoal? Guardem isso aí na memória de vocês. No item B, o Dia do Trabalho é comemorado oficialmente na primeira segunda-feira de setembro, desde 1894. Ora, o que é comemorado oficialmente? O Dia do Trabalho. O sujeito desse verbo ser aqui, ó, é dia do trabalho que está anteposto. Logo,
Resposta da 12, item B. No item C, ó, o que eclodiu nos Estados Unidos? Diversas greves é o sujeito do verbo eclodir. Seguiu-se um tiroteio. O que se seguiu? Né? Um tiroteio, uma voz passiva sintética, o seu sujeito costuma vir depois. E no item E, na qual foram mortos vários manifestantes. Quem foi morto? Vários manifestantes. Sujeito posposto também. Resposta do 12, letra B. Questão 13 foi anulada, pessoal. Se vocês conferirem o gabarito oficial, vocês vão ver lá que elas foram a questão foi anulada. E por quê? Porque se vocês tentarem fazer, vocês vão ver que praticamente todos os itens aqui respondem à questão. A questão diz o seguinte: em homenagem a eles, a partir de 1890, correntes ideológicas do movimento operário internacional e organizações sindicais passaram a comemorar em 1º de maio o Dia do Trabalho. A substituição de um termo, e repare que a questão não faz menção a que termo é, desse segmento é adequado ao contexto. Também não fica claro de que contexto, ok? Já é problemático por isso. Então, onde é que fica adequado? Em homenagem a ele, se eu trocasse por em sua homenagem, ficaria correto? Sim. Se tivesse aqui, ó, em sua homenagem, ok? Ficaria correto. A partir de 1890 e desde 1890, dá uma ligeira alteração semântica, mas continua adequado. Então, já tem duas respostas aqui para a questão. E organizações sindicais, assim como organizações sindicais também, porque o assim como é aditivo, como é o E, também poderia ser tranquilamente. Passaram a comemorar, decidiram comemorar. Você tem uma ligeira alteração semântica, mas continua adequado. E em 1º de maio, no dia 1º de maio, igual. Ok? Então, todas mantêm uma certa adequação. A questão é muito vaga e, por isso, ela foi corretamente anulada. Já na questão 14, nós temos uma questão bem simplesinha aí, tá, pessoal, mas que requer um pouquinho de atenção. Em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas greves, nas quais os operários reivindicavam jornada de trabalho de 8 horas diárias. Essa reivindicação baseava-se em um raciocínio muito simples. Se o dia tem 24 horas, deveria ser dividido logicamente em 3 partes de 8 horas. Uma para o trabalho, outra para descanso e lazer e outra para o estudo. Assinale a opção em que a troca dos elementos provoca alteração de sentido. Troca aqui tem que ser entendido como inversão, ok? Você tem que inverter, certo? A questão ficou um pouco vaga aqui, mas temos que entender dessa forma, como inversão. Então, repare que no item A, eu tenho, em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas greves. Se a frase fosse, eclodiram diversas greves nos Estados Unidos, sentido igual, ok? Não houve alteração. Então, não pode ser o item A. Se eu fizer isso em todos, gente, eles vão perceber facilmente que o único onde altera o sentido é aqui no item E. Repare, eclodiram nos Estados Unidos diversas greves. Se eu coloco greves diversas, aí eu vou ter uma alteração do sentido, porque aqui diversas greves é sinônimo de muitas greves. E quando eu coloco o diversas posposto ao nome, passa a ter o sentido de greves variadas, de várias formas, ok? Isso, então, altera o sentido, portanto, a resposta da 14, item E. E na 15, em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas greves. Assinale a opção que indica a forma de reescrever esse segmento do texto que mostra uma pontuação inadequada, onde cometeu-se um erro. Isso vai acontecer aqui no item C, pessoal. Facilmente eu vou ver aqui, ó, que eu estou usando uma vírgula separando o sujeito do seu verbo, ok? Ou eu coloco uma vírgula aqui para isolar o adjunto adverbial interposto, certo? Ou eu tiro as duas vírgulas, ok? Como ficou aqui no item A, certo? Colocar essa vírgula aqui faz com que se separe incorretamente o verbo do seu respectivo sujeito, e esse é um erro crasso em pontuação. Então, resposta da 15, letra C.
E com isso, pessoal, a gente encerra mais um bloco de comentários de questões da Banca Fundação Getúlio Vargas. A gente agradece a participação da nossa aluna Dávila Maciel, que gentilmente nos mandou essa prova. É com um prazer muito grande que nós comentamos aqui para você, né? A gente manda um abraço aí para ela e que a gente espera que a preparação fique melhor ainda com esses nossos comentários. Tudo isso serve para vocês também, pessoal, que estão aí na luta, tentando uma vaguinha, né, no IBGE, com alguma preparação e esforço, isso será possível de ser alcançado, ok? Não deixem de participar aqui do nosso canal, façam a sua inscrição e vão ficar sabendo das nossas constantes atualizações. Tem muito mais questões para a gente comentar ainda até o dia da prova, certo, pessoal? Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem, deixem aqui a sua dúvida. Mais uma vez, será um prazer para a gente poder ajudá-los nessa caminhada, ok? Eu espero vocês, então, na próxima videoaula. Um abração e obrigado a todos.